O sol de verão castigava o rosto de Jorge Jack Moreira, enquanto ele manobrava seu velho caminhão Ford F-100 1951, cuidadosamente, na vaga em frente ao café da Dona Lúcia. Aos 91 anos, seus movimentos eram lentos e deliberados, cada ação carregada com o peso de uma vida longa e bem vivida. Seus olhos, no entanto, mantinham um brilho juvenil, a centelha de um espírito indomável que resistira ao teste do tempo. Com paciência, desceu da cabine do motorista, sentindo o leve tremor do asfalto quente sob seus pés. A cidade de Havenwood, com suas ruas tranquilas e atmosfera pacata, parecia alheia à pequena tempestade que estava prestes a se formar. Foi então que o ronco alto e estridente de motocicletas rompeu a calmaria. 5 máquinas reluzentes, cromadas e imponentes invadiram o estacionamento, seus motores berrando em uníssono. Os ocupantes, homens jovens e barbudos, ostentavam tatuagens por todo o corpo e vestiam jaquetas de couro adornadas com emblemas e patches de diferentes motoclubes. A imagem contrastava fortemente com a atmosfera tranquila do café e a figura serena de Jorge. Desceram das motos com uma arrogância calculada, seus olhares varrendo o local com desdém antes de convergirem para a entrada do estabelecimento. Jorge suspirou. Em outros tempos, os jovens demonstravam mais respeito pelos mais velhos. A educação parecia ter se perdido em algum lugar ao longo do caminho. Endireitou a coluna, ajeitou o boné de veterano da Guerra da Coreia que sempre usava e caminhou resolutamente em direção à porta do café. Aquele era seu ritual diário, um café da manhã reforçado e uma conversa amigável com Dona Lúcia. Nada o impediria de seguir com sua rotina. No instante em que esticou o braço para puxar a maçaneta da porta, um dos motociclistas se colocou em seu caminho. O jovem exalava um forte cheiro de cigarro e bebida barata. Um sorriso debochado curvava seus lábios. "Ei, vovô!" zombou ele, a voz carregada de sarcasmo. "Não acha que está na hora de tirar uma soneca?" Jorge ergueu o olhar e fitou o motociclista diretamente nos olhos. Sua expressão não vacilou. "Filho", respondeu com uma voz calma, mas firme. "Eu já acordava cedo quando você ainda nem sonhava em nascer. Agora, se me dá licença, só quero tomar meu café da manhã." Os outros motociclistas se aproximaram, formando um semicírculo ameaçador ao redor de Jorge. Um deles, rindo de lado, provocou: "Olha só, pessoal, o velhinho é valentão. Será que esqueceu de tomar o remédio?" Jorge sentiu o maxilar se contrair levemente, mas se conteve. Já havia enfrentado desafios muito maiores do que aqueles rapazes insolentes. A guerra o ensinará a manter a calma sob pressão, uma lição que carregava consigo até hoje. "Eu gostaria que vocês saíssem do meu caminho para que eu pudesse entrar", disse, mantendo a voz calma e o olhar fixo no grupo. O líder do grupo se inclinou para a frente, invadindo o espaço pessoal de Jorge. "E se a gente não sair? Vai chamar quem? O asilo lá de dentro do café?" Alguns clientes que estavam dentro do café começaram a perceber o tumulto do lado de fora. A própria Dona Lúcia, uma senhora de meia idade que conhecia Jorge há muitos anos, já agarrava o telefone atrás do balcão, pronta para discar para a polícia. Enquanto isso, o veterano permanecia firme, apesar das mãos trêmulas e marcadas pelo tempo. Ele estava longe de recuar. Afinal, ele havia servido ao seu país e encarado situações muito piores do que aquela. A lembrança de campos de batalha distantes e noites frias em trincheiras desertas pairava em sua mente, fortalecendo sua determinação. A expressão de Jorge Jack Moreira se manteve séria enquanto ele encarava os motoqueiros, sem demonstrar qualquer sinal de medo ou hesitação. "Você é a última chance de vocês, rapazes", disse Jorge, a voz calma, mas com uma firmeza inabalável. "Ou me deixam passar, ou vão se arrepender." Os homens explodiram em gargalhadas. O líder, que ostentava um colete cheio de patches e um sorriso, debochado, aproximou-se mais. "Nossa, isso é hilário!" exclamou, tentando conter o riso. "Ei, Pardal!" chamou, virando-se para um sujeito enorme com a cabeça raspada que estava entre eles. "Você ouviu o que o vovô disse? Ele acha que pode derrubar a gente." Pardal estalou os dedos de um jeito ameaçador. "Acho que o velhote precisa de uma lição sobre quem manda aqui."
Jorge suspirou irritado. Ele já havia lutado em guerras que aqueles valentões só conheciam por filmes. Não ia deixar um grupo de arruaceiros cobertos de tatuagens tirar vantagem dele. Sem pressa, puxou o celular do bolso. Ao ver o aparelho, o líder do bando fingiu susto e debochou. "Olha lá, gente. O vovô vai chamar reforço." Ele então arrancou o telefone da mão de Jorge e o balançou no ar zombeteiro. "Para quem vai ligar, hein, seu velhinho? Para a ambulância?" Jorge não se exaltou. Sua voz saiu controlada, com um quê de ameaça. "Você vai se dar muito mal se não me devolver o telefone. Deixe-me seguir meu caminho e tudo acaba por aqui." O motoqueiro só aumentou o tom de zombaria, mantendo o celular fora de alcance. "Sério? Vai nos amedrontar com histórias do tempo dos dinossauros?" Do lado de dentro do café, Dona Lúcia terminava de falar ao telefone. "Isso mesmo, seu guarda. Tem um grupo de motoqueiros ameaçando um cliente idoso aqui no meu estabelecimento. Venham rápido." Lá fora, Jorge não desgrudava o olhar do sujeito à sua frente. "Já encontrei covardes como vocês em todo lugar", disse ele, a voz ainda baixa e firme. "No pátio da escola, no meio do tiroteio e até no campo de batalha. Acham que são valentes, mas não fazem ideia do que é coragem de verdade." Por um segundo, o líder pareceu hesitar, um lampejo de dúvida cruzando seu rosto. Mas logo recobrou o ar de superioridade. "E o que o senhorzinho vai fazer? Vai sair correndo antes de quebrar o quadril?" A paciência de Jorge chegava ao limite. Ele já havia sobrevivido a um cativeiro, a batalhas que ninguém ali poderia imaginar, e não permitiria que um bando de encrenqueiros o humilhasse na porta do café. "É meu último aviso", disse, aproximando-se um passo. O líder dos motoqueiros lançou um olhar maldoso para Jorge, e em seguida para os comparsas, abrindo um sorriso cruel. "Quer seu celular, vovô? Então vai buscar." Com um movimento brusco, ele arremessou o aparelho pelo estacionamento. Jorge assistiu ao celular deslizar pelo asfalto até parar perto de um bueiro. Seu maxilar ficou tenso, mas ele não se moveu. Já havia passado por situações muito mais complicadas do que aquela. "Qual é o problema, velhinho?" provocou outro dos motoqueiros. "Tá sem coluna para se abaixar? Quer que a gente chame uma enfermeira?" Os olhos de Jorge brilharam com a mesma intensidade de décadas atrás. "Vocês não fazem ideia de com quem estão mexendo", disse ele sem erguer a voz, mas com firmeza. A turma de arruaceiros caiu na gargalhada, debochando. Um deles, que parecia ser o mais falante, gritou: "Ei, pardal! Por que você não mostra para esse velhote o que é ser durão?" "De verdade?" Pardal, o maior do grupo, avançou com os punhos cerrados, bloqueando o sol com seu tamanho descomunal. "Seguinte, vovô", rosnou mostrando os dentes. "Você tem duas opções. Ou dá meia volta e vai mancando para casa, ou a gente vai ter que te ensinar a respeitar seus superiores." Jorge nem piscou. Já encarara canos de fuzis inimigos, sobrevivera a interrogatórios cruéis em campos de prisioneiros e perdera mais camaradas do que gostaria de lembrar. Aquele bando de valentões não o intimidava nem por um segundo. "Meu rapaz", retrucou ele, a voz firme, "eu já esqueci mais sobre respeito do que você é capaz de aprender na vida inteira. Agora, eu vou entrar nesse café para almoçar. Se tentarem me impedir, vão se arrepender." Num piscar de olhos, Pardal avançou e agarrou a gola da camisa de Jorge. "Erro grande, vovô", rosnou, mostrando os dentes amarelados. Foi aí que algo despertou em Jorge. Toda a sua experiência de combate, o treino militar rigoroso e a memória muscular falaram mais alto do que as dores da idade. Com uma velocidade impressionante para um homem de sua idade, ele segurou o pulso de Pardal com firmeza, executou um giro rápido sobre o próprio eixo e, num único golpe fluido, arremessou o grandalhão por cima do ombro. O motoqueiro caiu no chão com um baque surdo, o ar escapando de seus pulmões em um gemido. Os outros motoqueiros encararam a cena boquiabertos. As expressões de arrogância e deboche foram rapidamente substituídas por incredulidade e choque. Aquele velho franzino havia acabado de derrubar Pardal, o maior e mais forte do grupo, com uma facilidade assustadora. Jorge endireitou a postura, ajeitando o boné de veterano com um gesto firme. Seus olhos, antes calmos,
agora brilhavam com uma determinação fria. "Alguém mais quer tentar a sorte?" perguntou, a voz firme e sem qualquer traço de hesitação. O líder dos motoqueiros, com o rosto contorcido de fúria, cerrou os punhos. "Acabem com ele!" berrou, incitando os outros 4 a avançarem de uma só vez. O que aconteceu em seguida se tornaria lenda no café da Dona Lúcia. Aos 91 anos, Jorge se moveu com uma agilidade que desafiava qualquer lógica. Esquivava-se dos golpes com movimentos rápidos e precisos, abaixava-se e contra-atacava com uma precisão letal. Um dos valentões recebeu uma cotovelada, certeira na região do estômago, e desabou de dor, curvando-se no chão. Outro levou um chute preciso no joelho e caiu sem conseguir se levantar. O líder, furioso com a incapacidade de seus capangas, tentou um soco desesperado contra a cabeça de Jorge. Mas o veterano se abaixou a tempo, agarrou o braço do adversário e usou o próprio impulso dele para lançá-lo contra os comparsas, que estavam atrás. Em menos de 1 minuto, todos os 5 motoqueiros estavam no chão, gemendo de dor e completamente incrédulos. A cena era quase cômica, se não fosse pela seriedade da situação. Dentro do café, os clientes que assistiam a cena pela janela explodiram em aplausos e exclamações de surpresa e admiração. Dona Lúcia, ainda ao telefone com a polícia, não conseguia acreditar no que via. "O senhor não vai acreditar, policial", disse ela, pasma. "O seu Jorge acabou de derrubar todos os 5 motoqueiros sozinho." Jorge caminhou até onde seu celular havia caído, perto do bueiro. Pegou o aparelho, limpou um pouco da poeira da tela e, depois de conferir se ainda funcionava, voltou-se para os motoqueiros que começavam a se levantar, cambaleantes. "Pois bem", disse ele em tom calmo, mas sem perder a autoridade na voz. "Acho que ainda temos assuntos pendentes, não é?" Enquanto encarava os agressores tontos e machucados, a mente de Jorge viajou para um lugar distante, para um outro tempo. Era 1953, e ele era um jovem soldado servindo na Coreia. A lembrança era tão nítida que parecia ter acontecido na véspera. Ele se via novamente em um campo enlameado, preso em uma trincheira junto com seu pelotão, sob fogo inimigo intenso. A munição estava quase no fim. O resgate não chegaria tão cedo, e o ar tinha o cheiro acre de pólvora e ferro. "A gente não vai sair vivo daqui, Jack", sussurrou Mike, um companheiro de farda que segurava um ferimento no flanco. "É o fim." Mas Jorge se recusava a aceitar aquilo. Olhou para os rostos amedrontados dos colegas, quase todos meninos que mal haviam saído da adolescência, e decidiu que faria algo para salvá-los. A imagem daquele campo de batalha, com o frio cortante penetrando os ossos e o som ensurdecedor dos disparos ecoando por toda parte, estava gravada a ferro e fogo em sua memória. Ele se lembrava do medo paralisante, da incerteza cruel e da determinação implacável que o impulsionava a continuar lutando. Com o pensamento ainda na lembrança vívida de 1953, Jorge Jack Moreira tocou de leve o distintivo de sua estrela de prata preso ao boné de veterano. As lições que aprendera na Coreia o acompanharam por toda a vida. Jamais desistir, nunca abandonar um companheiro e sempre enfrentar os abusadores de frente. E ali, naquele estacionamento em frente ao café da Dona Lúcia, ele estava fazendo exatamente isso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o neto de Jorge, Ricardo, terminava seu turno no hospital de veteranos onde trabalhava como enfermeiro. Aos 35 anos, seguira os passos do avô e servira 2 missões no Afeganistão antes de voltar e dedicar sua vida a cuidar de outros ex-militares. Ao pendurar o jaleco, Ricardo sentiu o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem da mãe. "Você ouviu alguma coisa do vovô hoje? Ele não está atendendo o telefone." Uma ruga de preocupação surgiu na testa de Ricardo. Não era típico de Jorge ignorar chamadas. Apesar da idade avançada, o avô era incrivelmente independente e muito lúcido. Alguma coisa devia estar errada. "Vou dar uma passada no café e ver se o encontro", respondeu Ricardo, sabendo que o avô costumava frequentar o café da Dona Lúcia quase todos os dias.
Enquanto seguia de carro em direção ao local, Ricardo não pôde deixar de sorrir ao lembrar-se de Jorge. Ele não era apenas um avô carinhoso, mas também um mentor, um amigo e a maior fonte de inspiração na vida de Ricardo. As histórias sobre a coragem de Jorge na guerra o motivaram a servir o país. Mas mais do que isso, o que Ricardo realmente admirava era o caráter do avô no dia a dia. Honra, integridade e um senso inabalável de justiça. Aos 91 anos, Jorge ainda se mantinha firme em seus princípios, sempre disposto a defender o que era certo e a apoiar quem precisasse. Isso incluía enfrentar qualquer desafio sem vacilar. Ao estacionar o carro no lotado estacionamento do café, Ricardo viu vários curiosos aglomerados do lado de fora, o que aumentou ainda mais sua preocupação. A multidão reunida do lado de fora do café da Dona Lúcia se abria, e bem no centro de tudo estava Jorge Jack Moreira, encarando um grupo de motoqueiros com aparência intimidadora. Por um instante, Ricardo sentiu como se estivesse de volta à infância, sentado no colo do avô, ouvindo-o contar histórias de bravura e companheirismo dos tempos de guerra. Lembre-se, Ricardo, Jorge costumava dizer com um brilho nos olhos, sabe, não importa o tamanho do cão na briga, mas sim o tamanho da briga dentro do cão. Observando o avô agora, firme e resoluto, mesmo cercado por homens com metade da sua idade e o dobro do tamanho, Ricardo compreendeu que Jorge vivia de acordo com essas palavras desde sempre. Então, em vez de intervir, Ricardo ficou de longe, acompanhando com uma mistura de apreensão e orgulho a cena do avô enfrentando os motociclistas. Fosse qual fosse o desfecho, ele sabia de uma coisa: jamais subestimaram Jorge Jack Moreira. Enquanto isso, Jorge se mantinha firme, o celular ainda na mão, observando os motoqueiros se levantarem aos poucos. O espanto inicial de serem derrotados por um homem de 91 anos dava lugar a uma raiva contida, prestes a explodir. O líder do grupo, com o nariz sangrando, fulminou Jorge com um olhar de ódio. "Você está morto, velhote", rosnou ele. "Tá me ouvindo? Morto?" Jorge sustentou o olhar com tranquilidade. "Meu rapaz, eu escuto essa ameaça desde antes de você nascer e até hoje não pegou." O chefão dos motoqueiros deu um passo ameaçador em direção a Jorge, mas Pardal, ainda arfando por causa do voo inesperado que levara, segurou seu braço. "Chefe", murmurou, tentando recuperar o fôlego, "melhor a gente cair fora. Não vale a pena." "Cala a boca", vociferou o líder, sacudindo o braço para se soltar. Então voltou a encarar Jorge, os olhos faiscando de fúria. "Então você acha que é durão, vovô? Não viu nada ainda. Pessoal, vamos mostrar a esse dinossauro o que é dor de verdade." Os outros motoqueiros se espalharam em semicírculo, prontos para avançar mais uma vez, determinados a não sair dali humilhados. Os olhos de Jorge Jack Moreira passeavam de um motoqueiro a outro, avaliando a situação. Ele conseguira surpreendê-los antes, mas não nutria ilusões sobre as chances de enfrentar 5 homens mais jovens e fortes por muito tempo. Lá de dentro do café da Dona Lúcia, a proprietária assistia a tudo pela janela, cada vez mais aflita. "Onde estão esses policiais?" reclamava Dona Lúcia, apertando o celular nas mãos. Ela conhecia Jorge havia anos, ouvira várias histórias sobre seus atos de coragem na guerra, mas por mais valente que ele fosse, seguia sendo um homem de 91 anos contra um bando de encrenqueiros. A mente de Jorge trabalhava a todo vapor. Ele já enfrentara ameaças até piores, embora fosse mais novo na época. De qualquer forma, não pretendia recuar. Aqueles marginais ainda precisavam de uma lição sobre respeito. "Última chance, rapazes", anunciou com a voz calma, mas firme. "Se forem embora agora, deixamos para lá tudo isso." O líder do grupo soltou uma risada áspera. "Acha que vamos esquecer, vovô? Nada disso. Vamos fazer você se lembrar deste dia pelo resto da sua vida, que não vai durar muito." Jorge inclinou a cabeça de leve, como se chegasse a uma conclusão. "Está certo, então, vocês escolheram." Com movimentos lentos e propositais, ergueu o celular e apertou um único botão. O chefe dos motoqueiros arregalou os olhos, fingindo medo. "Eita, tá ligando pra ambulância, hein? Boa ideia, velhote, vai precisar." Mas Jorge não estava chamando ambulância alguma.
O telefone chamou 1, 2 vezes, até que uma voz grave atendeu. Moreira, é você, seu velho grosso? Rodrigues respondeu. Jorge, sem desviar o olhar dos agressores, respondeu. Lembra daquele favor que me deve? Chegou a hora. Os bandidos se entreolharam, confusos. Com quem o idoso estava falando? Onde você está? Perguntou a voz do outro lado. No café da Dona Lúcia, retrucou Jorge. E por favor, traga os rapazes. Intrigado, o líder dos motoqueiros aproximou-se mais um passo. Que diabos você está fazendo, velhote? Falando com quem? Jorge abaixou o celular, ostentando um leve sorriso no canto dos lábios. Só pedindo reforço, filho. Talvez ainda dê tempo de vocês repensarem essa atitude. O motoqueiro deu um riso debochado. Vai chamar seu time de velhinhos do asilo para te salvar? Tô tremendo de medo. O sorriso de Jorge Jack Moreira se alargou. Acho que vocês vão querer repensar essa fala, retrucou com tranquilidade. Ele mal terminou a frase quando o ronco de várias motocicletas encheu o ar. E não eram motos quaisquer. O som encorpado denunciava uma frota de Harleys. Muitas delas. Os agressores se viraram atônitos ao ver um verdadeiro esquadrão de motociclistas entrar no estacionamento. Eram homens veteranos, com rostos marcados pelo tempo e jaquetas exibindo tanto o símbolo da Harley Davidson quanto patches de guerras passadas, como os do Vietnã. Na frente do grupo, pilotando uma Harley preta de tamanho imponente, vinha um senhor que aparentava ter quase a mesma idade de Jorge. O rosto queimado de sol e vento ostentava um grande bigode branco e seus movimentos, embora rígidos, eram cheios de determinação. Assim que estacionaram, os recém-chegados formaram um círculo em torno de Jorge e dos motoqueiros, já visivelmente nervosos. O homem da Harley preta desceu da moto, caminhando até Jorge. Tudo certo por aqui, Jack? Chamou, usando um tom que misturava preocupação e cumplicidade. Jorge fez um leve aceno de cabeça, um sorriso surgindo em seu rosto enrugado. Tudo em ordem, Rodrigues. Só explicando para esses rapazes umas coisinhas sobre respeito. Rodrigues estreitou os olhos observando a cena. Estão dando trabalho para você, irmão? O líder dos motoqueiros, já sem a arrogância de antes, ergueu as mãos em sinal de rendição. Nada disso. Foi só um mal-entendido. Rodrigues nem deu atenção a ele. Seu olhar seguia cravado em Jorge. E aí, Jack? Quer que a gente ensine um pouco de bons modos para esses caras? Jorge observou os agressores, que agora lançavam olhares assustados em volta, cercados pelos veteranos. Acho que não precisa. Não me parece que eles já entenderam o recado, não é, rapazes? Os motoqueiros concordaram, balançando a cabeça freneticamente. Sem saber para onde olhar, Rodrigues soltou um suspiro de leve desapontamento. Tá ficando mole, Jack. Se fosse lá no Vietnã naquela época... Já passou, Rodrigues, interrompeu Jorge com voz tranquila. A gente não é mais aquele tipo de homem. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo de veteranos. Eles haviam visto mais violência do que gostariam de lembrar e já não tinham interesse em acrescentar mais histórias sombrias ao currículo. Aproveitando a deixa, o líder dos motoqueiros pigarreou e falou com a voz cheia de nervosismo. Escuta, nós sentimos muito, tá? Não foi nossa intenção desrespeitar ninguém. A gente só vai subir nas motos e cair fora. Jorge Jack Moreira se virou para ele, o olhar firme. Não tão rápido, rapaz. Vocês me devem um pedido de desculpas, e não só a mim, mas a todos os veteranos que já vestiram um uniforme para proteger pessoas como vocês. O motoqueiro engoliu em seco, balançando a cabeça em concordância. Certo, eu peço desculpas a você e a todos, disse, apontando para os demais veteranos reunidos ali. O que fizemos foi errado. Não vai se repetir. Jorge assentiu satisfeito. É bom que não se repita mesmo. Agora sumam daqui e guardem bem esta lição. Da próxima vez que pensarem em desrespeitar seus idosos, sem hesitar, os 5 montaram rapidamente em suas motos e deixaram o estacionamento num estrondo de motores, sem ousar olhar para trás. Quando o ronco foi se perdendo na distância, Rodrigues deu um tapa amigável no ombro de Jorge. Mandou... Bem, Jack, mas tenho que confessar que fiquei meio desapontado.
A gente nem teve a chance de quebrar umas cabeças. Jorge soltou uma risada leve. O dia ainda é longo, Rodrigues. Que tal a gente entrar e eu pago uma rodada para vocês? Acho que a dona Lúcia ainda tem aquela torta de maçã que você tanto gosta. Um brado de aprovação ecoou pelo grupo de veteranos que começou a seguir para dentro do café da dona Lúcia, dando tapinhas nas costas de Jorge ao passar. Antes de acompanhá-los, Jorge percebeu Ricardo, seu neto, ao lado do carro, com uma expressão de orgulho e admiração. O veterano piscou para o rapaz e fez um gesto para que ele também entrasse. Para Jorge, aquele havia sido um dia agitado, mas ao observar seus antigos camaradas, sentiu a gratidão pulsar no peito. Aquelas eram amizades forjadas no calor do combate, temperadas pelo tempo e fortalecidas pelas experiências compartilhadas. Eram homens com quem lutara, sangrara e chorara, e mesmo depois de tantos anos, continuavam ali, prontos para se ajudar, mutuamente. Os veteranos foram se acomodando nas mesas e cabines do café, animados. Dona Lúcia se apressava em servir café fresco e cortar porções generosas de torta de maçã para todos. Os veteranos foram se acomodando nas mesas e cabines do café, animados. Dona Lúcia se apressava em servir café fresco e cortar porções generosas de torta de maçã para todos, enquanto o burburinho de vozes preenchia o salão. O aroma da famosa torta de maçã de Dona Lúcia pairava no ar enquanto Ricardo se acomodava no banco, em frente ao avô, os olhos ainda cheios de admiração. Vô, aquilo foi inacreditável, indagou Ricardo olhando ao redor para os veteranos. Como o senhor... Quero dizer, quem são esses homens? Jorge Jacques Moreira deu uma risada suave, o brilho antigo voltando aos olhos. Ora, Ricardo, lembra das histórias de guerra que eu costumava contar para você? Os homens dessas histórias não são só personagens, não. Eles são reais, vidas de verdade e uma lealdade inquebrável. Rodrigues, sentado na cabine ao lado, escutou a conversa e se inclinou em direção a Ricardo. Seu avô está sendo modesto demais. Ô Jack, por que não conta pro rapaz sobre Chozin? O semblante de Jorge ficou mais sério. Isso é assunto do passado, Rodrigues. O menino não precisa ouvir essas histórias antigas. Mas Ricardo se animou, aproximando-se sobre a mesa. Ah, por favor, vô, eu quero saber. Jorge suspirou e enfim concordou. Tudo bem, mas lembre-se, não é só uma história. Foi real. Aos poucos as conversas no café foram se apagando, enquanto tanto veteranos quanto curiosos se voltavam para ouvir Jorge relatar o que viveu na Batalha do Reservatório de Chozin, um dos combates mais duros da Guerra da Coreia. Era dezembro de 1950, começou ele, o olhar perdido no tempo. Estávamos cercados pelas forças chinesas, superados em 10-1. A temperatura chegava a 30 graus negativos. Tínhamos homens literalmente congelando nas trincheiras. Ele descreveu a luta desesperada pela sobrevivência, como as tropas americanas precisaram abrir caminho em meio ao cerco, carregando os feridos nos ombros. Fizemos uma promessa naquele dia. A voz de Jorge engrossou, tomada de emoção. Ninguém fica para trás, nem lá nem em lugar nenhum. Enquanto Jorge falava, Ricardo passou a enxergar o avô de um jeito novo. Não apenas o simpático senhor que lhe ensinara a pescar e sempre tinha um trocado para o sorveteiro, mas um verdadeiro herói. Ainda assim preservara a humanidade. Seu avô, rapaz, interrompeu Rodrigues tocando o braço de Ricardo, salvou a minha vida naquela batalha. Me carregou nas costas por quilômetros quando um estilhaço acertou minha perna. Disse que não ia me deixar virar picolé para os chineses. Jorge abanou a mão como quem afasta um elogio. Você faria o mesmo por mim, Rodrigues, e de certa forma fez em outras ocasiões. O outro veterano apenas sorriu, lembrando de histórias que provavelmente ficariam só entre os dois. O café permaneceu em silêncio respeitoso, ciente de que o que se ouvia ali não era simples história de aventura, mas a memória viva de sacrifícios e laços forjados na pior das guerras. Continuando a história, do ponto em que paramos na parte 5. Ele faria o mesmo por mim, Rodrigues. É assim que irmãos se tratam, completou Jorge Jacques Moreira.
encerrando a conversa sobre aquela velha história de guerra. Ricardo olhou ao redor do café da Dona Lúcia, começando a entender o laço profundo que unia aqueles homens. Não, se tratava apenas de experiências compartilhadas ou interesses em comum. Era uma irmandade forjada no calor do combate, um vínculo que ia além do tempo e da distância. Vós? Ricardo se virou para Jorge com uma dúvida pairando no ar. Como o senhor tinha tanta certeza de que todos viriam quando chamou? Faz tanto tempo que a guerra acabou. Com um sorriso, Jorge retirou do bolso uma moeda gasta pelo uso. Tá vendo isso aqui? É o que a gente chama de Challenge Coin. Cada homem neste lugar carrega uma igual. Ela simboliza a nossa promessa de sempre cuidar uns dos outros. Ricardo pegou a moeda e sentiu o peso da história que ela trazia. De um lado, havia uma gravura da bandeira americana. Do outro, lia-se Brothers in Arms, com as datas 1950 e 1953 em volta. Fizemos um pacto, explicou Jorge, lançando o olhar para os companheiros espalhados pelo café. Não importava onde estivéssemos ou quanto tempo passasse, se algum de nós estivesse em apuros e pedisse ajuda, todo mundo apareceria sem fazer perguntas. Com um nó se formando na garganta, Ricardo devolveu a moeda ao avô. Isso é incrível, vô, eu não fazia ideia. Jorge guardou a Challenge Coin de volta no bolso, então estendeu a mão para apertar a de Ricardo. Há muita coisa sobre mim que você ainda não sabe, filho. Muita coisa que ficou calada por anos, mas talvez agora seja a hora de pôr tudo em pratos limpos. E assim, ao longo da tarde, Jorge continuou contando suas histórias. Não só os grandes feitos em batalha, mas também os instantes de tranquilidade entre um combate e outro, as amizades que nasceram em meio ao caos, as perdas que até hoje eram sentidas e as demonstrações de solidariedade que mantinham a esperança acesa mesmo nos momentos mais sombrios. Outros veteranos também entraram na conversa, cada um contribuindo com lembranças e pontos de vista. Ricardo ouvia tudo fascinado. Era como se os capítulos dos livros de história ganhassem vida diante de seus olhos. Com as narrativas, vieram também lágrimas de saudade, mágoas antigas que enfim encontravam voz e a alegria do reencontro de velhos companheiros. Mas, acima de tudo, pairava no ar um enorme respeito pelo sacrifício feito e pelos elos que o tempo não conseguiu quebrar. A tarde se estendeu até a anoitecer, e o clima no café da Dona Lúcia se transformou. O que começara como um confronto tenso havia se convertido em uma verdadeira celebração de irmandade, sacrifício e amizades que resistiram ao tempo. Emocionada pelas histórias que escutara enquanto servia os clientes, Dona Lúcia anunciou que o jantar seria por conta da casa para todos os veteranos. Uma onda de alegria percorreu o salão, logo tomado pelo tilintar de pratos e o aroma acolhedor da comida caseira. No meio disso tudo, Jorge Jack Moreira, cercado por velhos companheiros de batalha e pelo neto, sentia um calor no peito que nada tinha a ver com o café em sua xícara. Naquele instante, ele percebeu o motivo real de ter lutado tantos anos antes. Não apenas por sua pátria, mas por momentos como aquele. Pelo direito de viver em paz, de envelhecer e transmitir suas histórias às gerações seguintes. Conforme o jantar chegava ao fim, Rodrigues se levantou, batendo levemente o garfo no copo para chamar a atenção de todos. Pessoal, acho que é hora de a gente fazer ao nosso Jack uma saudação adequada. O que me dizem? Um murmúrio de concordância percorreu o café. Um a um os veteranos se puseram de pé, formando uma fila que ia de uma ponta a outra do ambiente. Jorge, adivinhando o que estava para acontecer, tentou protestar. Calma, meus amigos, não precisa de tanto. Mas Rodrigues não quis saber. Sem essa, Jack, você merece isso e muito mais. Com essas palavras, Rodrigues fez posição de sentido e levou a mão à testa em uma saudação militar impecável. Aos poucos, os outros veteranos repetiram. O gesto, todos de costas eretas, apesar das juntas que rangiam e das antigas lesões de guerra. Diante daquela cena, Jorge se levantou. Visivelmente emocionado. Por um momento,
ele não era mais um senhor de 91 anos em uma pequena lanchonete. Era outra vez o jovem soldado, firme no uniforme, preparado para qualquer desafio. Com os olhos úmidos, Jorge Jack Moreira devolveu a saudação, a mão firme e segura. Ricardo, acompanhando tudo de perto, sentiu um orgulho tão forte que quase lhe tirou o ar. Ali estava seu avô, um herói em todos os sentidos da palavra. Não era só pelo que Jorge Jack Moreira tinha feito durante a guerra, mas por como ele vivera sua vida depois que o último tiro fora disparado. Quando os veteranos encerraram a saudação e voltaram a se sentar, não havia um único par de olhos secos no café da Dona Lúcia. Até mesmo a própria dona do estabelecimento, conhecida por ser dura na queda, tentava disfarçar as lágrimas com a ponta do avental. A voz de Jorge saiu embargada ao se dirigir aos companheiros. Vocês, meus amigos, vocês são os verdadeiros heróis. Cada um de vocês. O que fizemos lá atrás não foi por glória ou medalhas, mas um pelo outro, pelo camarada ao nosso lado na trincheira, pelas famílias que esperavam por nós em casa e pelo país que amamos. Ele percorreu o olhar pelo grupo, encontrando o olhar de cada homem. Nós conseguimos voltar, continuou, fazendo uma pausa para recuperar a voz. Mas muitos não puderam. Mesmo assim, eles seguem conosco, nos nossos corações e nas nossas lembranças, e vivemos de um jeito que os honre todos os dias. Jorge então pousou a mão no ombro de Ricardo, o neto que o assistia com um misto de emoção e orgulho. Agora cabe à próxima geração lembrar e honrar esse legado. Não necessariamente na guerra, mas na vida. Manter a coragem de fazer o que é certo, proteger quem não pode se defender e jamais esquecer o preço da liberdade que a gente tanto valoriza. Ricardo assentiu, sentindo o peso daquela herança que o avô lhe confiava. À medida que a noite avançava e os veteranos se despediam, a sensação era de que algo profundo acontecera ali. Laços foram renovados, histórias foram trocadas e um novo olhar sobre o passado se apresentou à geração mais jovem, que antes só conhecia aqueles fatos pelos livros de história. Jorge postou-se à porta do café, distribuindo apertos de mão e abraços enquanto via os amigos partirem. A cada despedida, recebia das mãos de um camarada uma challenge coin, lembrando-o da irmandade que os unira. Quando a última moto se afastou roncando noite adentro, Jorge voltou-se para Ricardo, estampando um sorriso de serenidade. E então, filho, o que acha de irmos para casa? Sua avó deve estar se perguntando onde a gente se meteu. Ricardo concordou em um silêncio respeitoso, ainda digerindo tudo o que testemunhara. A presença do avô, aquele herói de verdade, não só pelas batalhas que travara, mas pelo jeito como escolhera viver, agora era ainda maior em seu coração. Enquanto Ricardo e o avô caminhavam até o carro naquela noite, o rapaz percebeu que Jorge Jack Moreira, assim como todos aqueles homens que lutaram ao lado dele, lhe entregara um presente valioso. Não se tratava apenas da liberdade de que ele desfrutava todos os dias, mas de um exemplo vivo de coragem, lealdade e retidão de caráter. Já na estrada, sob o céu estrelado, Ricardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Honraria o sacrifício e a memória daqueles veteranos, esforçando-se diariamente para ser digno do legado que deixaram. Nos dias seguintes, a história do que acontecera no café da Dona Lúcia se espalhou rapidamente pela cidade. A notícia de como um veterano de 91 anos enfrentara um bando de motoqueiros e recebera o reforço de antigos companheiros de guerra logo virou lenda local. Jorge passou a ser uma espécie de celebridade. As pessoas o paravam na rua para cumprimentá-lo e agradecer por seu serviço. Para ele, contudo, o que realmente importou naquele dia foi algo muito mais íntimo. Depois do ocorrido, Ricardo passou a visitar o avô com mais frequência, e os anos se passaram e Jorge faleceu numa cama quentinha e confortável como tinha que ser. Assim foi a história contada.